passagens anteriores. Amém? Deu para entender, irmãos? O homem pode ou não pode, sem a graça, só pelas suas faculdades naturais, cumprir os preceitos da lei? Não pode. Ele depende de quê? Da graça de Deus. Ele depende da ação de Deus. Louvado seja Deus. Primeiro, Deus nos move. A sua graça, ela faz com que nós somos responsáveis, de fato, pela nossa vontade. Mas Deus move a nossa vontade. Ele estimula, Ele dá o primeiro estímulo, porque Ele é o primeiro motor que move. Você não se move, é por isso que Paulo vai dizer em Atos, que nele nós vivemos e nos movemos. É nele, nada se move fora de Deus. É Ele que faz, né, o ser humano mover-se. Louvado seja Deus, amém? Glória a Deus. Então vamos para frente, mais uma seta aí, ou ele já foi? Não? Mais uma setinha, filho. Aí, garoto. Ó, se o homem merece a vida eterna sem a graça. A gente está vindo falando aqui, isso foram questões, irmãos, que foram colocadas antigamente. E você pode, muitas das vezes hoje, deparar com alguém te questionando sobre isso, né? Sobre essa questão da graça, né? Então você vai tendo algumas noções. Veja só, Mateus capítulo 5 e verso 12, desse lado, Mateus capítulo 5, verso 12, do outro lado, Salmo, aqui ó, do meu lado direito, Salmos, capítulo de número 62 e verso 12 também. Quem achou Mateus de um lado, aqui do meu lado esquerdo, Mateus, pode ler. E quem achou Mateus 5, 12? Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Tá, daí nós queremos aí, grande é o vosso galardão nos céus. Grave essa frase. Grande é o vosso galardão nos céus. Agora, Salmo 62, verso 12. Quem pode ler? E a bondade é tua, o eterno, pois tu recompensa o ser humano conforme seus atos. Aqui, tu recompensa o ser humano conforme os seus atos. Certo? Então, veja só. Se Deus recompensa o ser humano conforme os seus atos, né? Alguém pega esse texto e diz, não, então a salvação não depende, né? A vida eterna não depende da graça, depende da ação humana, dos atos humanos. Se Deus é que vai recompensar, não diz o texto, tu recompensas o ser humano conforme os seus atos. E aí nesse texto aqui de Mateus diz, e a vossa recompensa, o vosso galardão, se Deus recompensa o ser humano por seus atos, e o texto de Mateus diz, a vossa recompensa está no céu, para ele pegar essa recompensa que está no céu, ele tem que entrar na vida eterna. Então, pode-se dizer disso que o ser humano entra na vida eterna sem o auxílio da graça? Se é pelos atos humanos? Então, por isso que são textos que pessoas com um entendimento assim aguçado, um poder de argumentação aguçada, ele pega esses textos e coloca na nossa frente. Entendeu? E aí, junta dois textos desses e aí você diz, irmã, pode falar. Mas assim, não pode, né? Sem a graça. Mas é porque quando os evangelhos, quando Jesus, é porque ele estava cumprindo também a lei, não é isso? Ele estava cumprindo a lei. Então ele tinha lei e graça, e o salmo era quando ainda era lei. É por isso que está escrito assim. Está escrito assim? Não, mas aí no evangelho está falando também de galardão. Mas vamos por parte. Dois pastores aqui já falaram. Toda a ação de Deus, a
partir de Adão é um ato da graça de Deus. A graça de Deus, ela vem antes da lei. A lei é uma manifestação da graça de Deus, né? A lei é uma manifestação da graça de Deus. Quando Jesus cumpre os mandamentos da lei, ele está mostrando que pela graça de Deus é que se pode cumprir a lei. Louvado seja Deus. Então ele cumpre para dar essa demonstração de que pela graça de Deus é que se cumpre a lei. É por isso que no Evangelho de João vai dizer assim, naquele texto que nós lemos, que nós recebemos dele graça sobre graça, né? O pastor até já falou, né? Graça sobre graça. A lei era uma manifestação da graça, mas a plenitude da graça que veio por Jesus Cristo veio mais forte sobre essa graça. Amém? Amém. Deu para... Mas aí a irmã perguntou assim, mas esse preceito de recompensa era porque era antes da manifestação da graça por meio de Jesus nos evangelhos? A gente vai ver que tanto antes ali da manifestação da graça de Jesus nos evangelhos, o texto das Sagradas Escrituras diz que sempre Deus vai recompensar, né, aquele que faz algo para ele. Deus sempre vai recompensar a atitude boa do homem. É por isso que em Hebreus capítulo 11, verso 6, ele diz assim, é impossível sem fé é impossível que o homem agrade a Deus, né? Porque primeiro que aqueles que buscam a Deus precisam crer que Deus existe, que é galardoador de todos aqueles que o buscam, ou seja, é recompensador de todo aquele que o busca. Então, se aqui no Salmo ele está dizendo que recompensa, e lá em Hebreus, já depois do Evangelho, está dizendo que Deus é um Deus de recompensa, que recompensa aquele que o busca, que recompensa aquele que pratica o bem, né? Então, as pessoas pegam assim, não, então depende, depende de uma recompensa, não depende de graça, porque aquilo que é uma recompensa é algo que é devido, não é algo que é dado de graça. Deu para entender isso? Né? Que se você recebe algo de Deus que é um galardão, já não é algo de graça, é algo meritório. Por exemplo, quando alguém te recompensa, quando alguém te paga pelo teu serviço, ele está te dando aquele dinheiro de graça? Não. Ou ele está te recompensando pelo trabalho prestado? Pode vir uma bônus, pode vir uma bônus, seu salário é X, mas ele pode lhe dar, além do X, algo para recompensar o seu esforço em fazer mas sempre será, por exemplo, sempre será uma recompensa do esforço, né? Mesmo que seja um abono, porque o patrão é constrangido pelo seu esforço a lhe dar algo mais. Poxa, ele fez bem, então eu vou colocar algo mais, né? Então, aquilo ali é por esforço, é por dedicação da pessoa, não é isso? Aí, por exemplo, é recompensa, é galardão. E aí o pessoal pega o texto desse e diz, não, então se é galardão, se é recompensa, né? Então ele não depende da graça, é pelo próprio esforço. Porém a gente entende que não é assim, né? Deus de fato, dentro da graça, depois que nós somos agraciados, nós podemos, e isso é mais para frente, né, que nós podemos atuar para merecer. Por isso que dentro da graça, de alguma forma, alguns conquistam algumas coisas e outros não. Alguns conquistam algumas coisas por mérito, né? E isso, mérito, vamos dizer assim, mérito da graça. Primeiro, tudo está debaixo, baseado, está alicerçado pela graça, certo? Mas voltando aqui na questão, o homem pode merecer
merecer a vida eterna sem a graça, né? Era a questão aqui de que o ser humano, se ele recebe recompensa da parte de Deus, como foi lido, e se essa recompensa está nos céus, para receber essa recompensa, necessariamente ele precisa estar no céu, e necessariamente para estar no céu ele precisa da vida eterna. Então muitos colocam esse ponto assim, só que a gente entende que não é. Mateus 19 e 17, desse lado aqui, do meu lado esquerdo, e Romanos 6 e 23, que todo mundo já citou aqui umas 3 vezes, de sexta para sábado. Quem achou Mateus 19 e 17? Respondeu Jesus: por que me perguntar acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entra na vida, guarda os mandamentos. Aí ele leu Mateus 19 e 17, não é isso? É. Deixa eu aqui a minha versão aqui, 19 e 17. Respondeu Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Ainda trazendo essa parte aqui de que você pode obedecer aqui. Para entrar na vida, depende da sua obediência aos mandamentos, só de você próprio. Mas aí a gente vai colocar agora aqui com Romanos 6 e 23. Quem pode ler? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o dom gratuito de Deus, ou seja, a graça de Deus, é a vida eterna. Quando ele está dizendo o dom gratuito, como é que ele diz? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o que é dom gratuito de Deus? É graça. Então ele está dizendo que a graça é o quê? Vida eterna. A graça é vida eterna. Essa palavra ali, essa frase, dom gratuito de Deus, ela é apenas graça. O texto é porque, para nossa compreensão, porque, por exemplo, quando ele diz assim, mas a graça é vida eterna, o tradutor, quando se ele colocasse a graça é vida eterna, a pessoa graça, vida eterna, aí ele coloca o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas na verdade o texto está dizendo, a graça é vida eterna. Louvado seja Deus. Então, sem a graça, o homem não merece a vida eterna, porque ela é a vida eterna. O texto da Bíblia diz, a graça é a vida eterna. Por isso, o homem sem a graça não pode merecer a vida eterna. Amém? Alguém pode colocar esses textos anteriores que foi colocado aqui para questionar você. Dizer que não, o homem pode merecer a vida eterna pelos seus próprios atos. Eles vão pegar texto e vão questionar você. Amém? Deu para entender aqui? Não embaraçou muito não, né, irmãos? Não. É porque às vezes o pessoal, os argumentos do pessoal é para embaraçar a mesma gente, entendeu? Até eu fico embaraçado também. Tem hora que o negócio embaraça mesmo, né? Amém? Graças a Deus, irmãos. Nós estamos... Vamos para o próximo item aí, João Paulo. Dá mais um toque. Mais um. Isso, já continuando ali. O homem pode preparar-se a si mesmo para a graça sem o auxílio externo dela? Se o homem pode preparar-se para a graça, para receber essa graça, né? Se até o pastor ontem falou assim de alguns irmãos que disseram, não, irmão, ainda não chegou meu tempo, ainda não estou preparado, né? A gente não vê esse tipo de argumento pelas pessoas, eu ainda não estou preparado. Mas o homem pode preparar-se para a graça sem o auxílio dela? Sem o auxílio da graça? Né?
Não, todo mundo já colocou aqui não. Mas se alguém colocar alguns textos diante de você, vai parecer que sim. Não é verdade? Então vamos ver alguns textos aqui. Amém? É porque eu estou colocando aqui, irmãos, tem coisas que você sabe que o homem não pode, né, preparar-se para a graça sem o auxílio dela. Você sabe, já foi, de outras maneiras, já foi ensinado isso aqui. Só que é o seguinte, quando alguém se depara com você e te questiona, ele vai pegar alguns textos e vai colocar diante de você. Não é verdade? Quando alguém se depara com você lá fora, que tem um outro pensamento, ele vai colocar o texto, né? Então olha aí, Zacarias 1 e 3, desse lado aqui ainda, ó, desse lado quem está comigo, Zacarias 1, 3, nessa primeira fila aqui de banco. Na segunda fila de banco, Mateus 7 e 11, na segunda fila de banco, Mateus 7 e 11. Na terceira fila de banco, João 6, 44. Amém? Agora, vou querer desse lado. Na primeira fila, Jeremias 31, 18. Na segunda fila, Lamentações 5, 21. E na terceira fila, né? João 15 e 5. Nós vamos primeiro desse lado. Desse lado, quem achou aqui, ó, Zacarias 1, 3. Portanto, disse-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai a vós para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Isso. Agora quem achou Mateus 11, ou Mateus 7, 11? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem? João 6, 44. Quem achou ali na frente pode ler. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Não era nem para o irmão ler essa agora, mas já li. Amém? Zacarias, ele vai dizer assim, ó, né? Convertei-vos a mim. Deus está dizendo, vocês venham a mim, se voltem para mim, aí sim eu me voltarei para vós. Aí a pessoa vai dizer assim, ó, mas se é o homem que primeiro se volta para Deus e depois Deus que se volta para ele, então o homem pode se preparar sem o auxílio da graça. Se é ele que dá o primeiro passo, porque o texto de Zacarias diz assim, convertei-vos a mim, ou se voltem para mim, e eu me voltarei para vós. Ou seja, da sua reação, da sua ação, prossegue uma reação divina. O pessoal vai falar isso. Primeiro o homem age, ele se converte para Deus, para depois Deus se voltar para ele. A pessoa pode falar isso para você. Como também pode falar o seguinte em Mateus 7, 11. Olha, se o homem sendo mau, dá boas coisas, né, àquele que lhe pede, né, e ele pedindo para Deus, ou seja, primeiro ele pedindo, Deus pode lhe dar também, né, como vai dizer lá, a irmã está com o texto aberto aí, para não citar errado. Lia de novo aí. Mateus 7, 11. Eita, irmão, o negócio está Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas que ele pedirem? Amém. Então, o homem sabe dar boas coisas, né, para os filhos. Então, se na sua ação de pedir, Deus também tem que dar boas coisas para o homem, não é isso? Então, a primeira ação do homem é pedir. Então, se ele primeiro age pedindo, se a sua ação primeira, né, é feita pelo pedido, então essa ação de preparar-se, ele pode pedir para Deus
né? Senhor, me prepara, Senhor, me coloca na posição. Então, se esse pedido dele, né, é para preparar-se para receber algo de Deus, receber a graça, receber a salvação, então ele pode preparar-se sem o auxílio da graça. As pessoas podem falar isso, podem dizer isso, né? Se primeiro é ele que vai, né? O próprio Salomão vai dizer assim, que Salomão vai dizer o seguinte, que do homem são os planos, e o que é um plano, se não uma preparação? Ou seja, do homem é a preparação. Se o homem pode preparar-se para agir para alguma coisa, ele pode preparar-se para receber a salvação. E é por isso que até hoje você vê as pessoas dizendo, eu ainda não estou preparado, achando que é ele que vai se preparar sem o auxílio da graça. Mas a gente sabe que, como o pastor já leu lá em 6,44, não é isso, pastor? Pode repetir o 6,44? De João, 6,44 de João. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só, ninguém pode ir a Cristo se o Pai não o levar. E esse levar não é um levar como muitos lá fora falam, forçosamente. Não, é que primeiro Deus move você para buscar. A graça é isso, a graça nos move, né, na direção de Cristo. Amém? Louvado seja Deus, porque todos nós precisamos desse primeiro mover de Deus para recebermos algo de Deus. Amém? Do lado daqui, Jeremias 31:18. Nem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho, ainda não tomado. Converte-me e converteste-me-ei, porque és Senhor, meu Deus. Converte-me e converter-te-ei. Ou seja, a conversão, né, lá naquele texto lá de Zacarias, aí muitos podem pegar ele e dizer assim, né, que é uma ação direta do homem, mas aqui em Jeremias ele está dizendo: Senhor, converte-me, né? Aqui em Zacarias Deus diz assim para o povo, né, convertei-vos a mim. Mas aí a gente vai pegar, mas como eu posso me converter a Deus? Aí Jeremias vai dizer assim: Senhor, converte-me. É para mim me converter ao Senhor, mas quem pode fazer a primeira ação de eu me converter é o próprio Senhor. Por isso ele diz: converte-me e converter-te-ei, né? E converter-te-ei, que quer dizer converterei-me a ti, né? Converter-te-ei. Então, se o Senhor não converter o homem por si só não pode converter-se a Deus sem o auxílio dessa graça. Então, se você quiser anotar, você pode anotar. Se Deus não converter o homem por si só não pode se converter a Deus. Se Deus não converter o homem por si só não pode se converter a Deus. Amém? Porque senão a salvação seria pelas obras, seria meritória. E Paulo vai dizer lá em Efésios, né, 2:8, pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu esqueci de colocar lá mediante a fé, viu? Pela graça sois salvos mediante a fé. Louvado seja Deus. Deu para entender aqui, irmãos? Está tranquilo? Os irmãos quiserem acrescentar alguma coisa, nós estamos aqui aprendendo uns com os outros, né? Então os irmãos podem levantar o dedinho aqui, a gente abre o espaço, os irmãos. Não, e essa colocação, né? Amém?
Louvado seja Deus. Então, vamos, nós temos, sei que hora é essa? 10 minutos? 10 minutos. Tá, 10 minutos. Nós temos outra questão aqui sobre o homem pode ressurgir do pecado sem auxílio da graça. E o homem pode, sem a graça, não pecar. Então, vamos juntar os dois. O homem pode ressurgir do pecado sem o auxílio da graça, e o homem pode, sem a graça, não pecar. São duas questões. A gente definir se sim ou se não. No nosso entendimento, a gente sabe que não, né? Parece que sim. Se alguém pegar alguns textos, parece que sim. Mas se a gente olhar, a gente vai ter a certeza de que não. Amém? Então, desse lado aqui, desse lado, Efésios 5:14. Desse outro lado aqui, do lado aqui, Gálatas 2:21. Amém? Louvado seja Deus. Pelo que diz: desperta, ó tu que dorme, levanta-te entre os mortos, em Cristo te iluminará. Desperta, tu que dorme, levanta-te, né? Você está vendo aí, né? Desperta, tu que dorme, e levanta-te. Beleza? Quem leu aqui do outro lado aqui, Gálatas 2:21. 2:21. Não torne inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Amém. Então, veja só, quando a pessoa diz então, levanta-te, desperta e levanta-te, subentende que é uma ação da pessoa. Se eu digo para você, desperta, levanta-te, quem é que desperta e quem é que levanta? É eu ou a pessoa? É a pessoa. Então, se é ela, é um ato dela, é uma ação dela. Por isso que vem o questionamento: o homem pode ressurgir do pecado sem o auxílio da graça? Ele pode levantar-se por si próprio? Ele pode despertar por si próprio? Por seus méritos? Não. Né? Mas alguém pode usar esse texto para dizer assim, se é ele que tem que levantar, se é ele que tem que despertar, então a ação é dele. Né? Só que Gálatas, igual a irmã leu aqui, se a pessoa pensa desse jeito, ele está tornando inútil a obra de Cristo, né? A morte de Cristo, porque Cristo morreu justamente porque o homem não pode levantar-se do pecado por si próprio. Ele não pode por si próprio. Amém? Cristo morreu em nosso lugar, porque não podíamos e não podemos e jamais poderemos fazer algo para merecer a salvação. O ser humano não pode fazer nada para merecer a salvação. Por isso ela é de graça. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Nosso tempo ali, ainda falta algum minutinho ali. Peraí, ele me deu 10, hein? Eu estou marcando ali. Amém? Então, na questão aqui do homem também, quem pode ler aí para mim Romanos 7:25? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Amém. Louvado seja Deus. Deixa eu até ler aqui. Romanos 7:25, né, gente? Então, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Louvado seja Deus. Então aqui a pessoa está dizendo assim,
pode usar esse termo, com entendimento eu sirvo a lei de Deus. E o entendimento, ele é o quê? Ele faz parte da natureza humana. Ele é uma das faculdades naturais do homem, entender. Então, se com o entendimento, com as faculdades naturais, o homem pode servir a lei de Deus, então ele pode deixar de pecar sem o auxílio da graça. Alguém pode colocar isso. Mas no mesmo versículo, na segunda parte, vai dizer que com a carne ele é o quê? Mas com a carne ele serve a lei do pecado. Quando ele está dizendo a carne, carne aqui, irmãos, é porque muita gente, carne aqui não é corpo, carne não é corpo, é a personalidade do ser humano, a personalidade caída, não quer dizer que é corpo, entendeu? Mas é a natureza humana pecaminosa, entendeu? Louvado seja Deus. Nós estamos chegando aqui ao final, mas vamos ler mais aqui. Quem já conseguiu a graça pode possivelmente praticar o bem e evitar o pecado? Então são essas questões. A gente sabe que parece, com alguns textos as pessoas vão usar, parece que sim, mas a gente sabe que não, né? O homem constituído na graça precisa do auxílio dela para perseverar. Se algumas coisas, alguns textos, algum pode dizer que não, né? Uma vez salvo para sempre, não precisa fazer mais nada, mas nós precisamos do auxílio da graça para perseverar. É por isso que mais na frente nós vamos aqui olhar, além dos tipos de graça que o pastor já falaram aqui, nós vamos olhar mais dois: a graça operante e a graça cooperante. A graça operante é aquela primeira que nos traz para a salvação, e a graça cooperante é aquela que a gente, dentro da graça da salvação, ela coopera com a gente na nossa vida de santificação. Quando você pede o auxílio divino, quando Deus te dá dons, quando Deus te dá fruto, você desenvolve o fruto do Espírito. Então isso faz parte da graça cooperante, que vai cooperar a partir desse momento para a sua perseverança na vida eterna. E é somente com o auxílio dessa graça que a gente persevera até o fim. Não é o homem, quem perseverar até o fim não é o homem por si próprio, é com o auxílio da graça. É tudo na graça. É por isso que nós vivemos, Paulo vai dizer, nós vivemos e nos movemos nele, porque a graça provém dele. Tudo em volta de nós depende da graça. Nós somos salvos pela graça, nós somos fortificados pela graça, fomos chamados pela graça, caminhamos na graça, somos fortalecidos na graça e perseveramos na graça, através da graça e pela graça. Amém? Louvado seja Deus, Cristo nos abençoe. Nós vamos fazer o nosso intervalo. Eu agradeço aqui a oportunidade, né? Amém.